Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso curso de extensão, a morte vista pelas principais tradições religiosas cristãs, a morte no olhar da tradição cristã. Eu sou Pablo Giovanni, aluno do curso de Ciências da Religião, licenciatura em Ciências da Religião, do Grupo Ninter, um curso de extensão este oferecido pela Escola Superior de Educação do Grupo Ninter, onde sou aluno, e te dou as boas-vindas e digo que muito me honra ter a tua companhia nessa nossa quinta aula deste curso. É a aula de número 5, de um total de 6 aulas, então estamos na nossa penúltima aula, em que estamos tratando a temática da morte no olhar da tradição cristã, do cristianismo, da fé cristã. Na aula de número 1, na primeira aula, nós vimos a morte como ela é vista pela fé cristã. A aula número 2, como se comportar num funeral, num velório. A aula de número 3 nós tratamos sobre o conforto espiritual aos enlutados. A aula de número 4, a aula anterior, nós falamos sobre o ofício cristão fúnebre, ou seja, o ato funeral oficiado por um ministro cristão, um padre, um pastor, um diácono, um presbítero. E nessa quinta e penúltima aula, vamos tratar do ato fúnebre leigo. Como assim o ato fúnebre leigo? Nós vamos falar sobre o ato fúnebre oficiado, ministrado, dirigido por alguém que não é padre, por alguém que não é pastor, por alguém que não é um ministro ordenado, não é um ministro oficiante, mas está ali, pertence à comunidade de fé cristã, seja uma comunidade católica, uma comunidade evangélica, protestante, se julga apto, e aqui ninguém pode fazer o julgamento em contrário, salvo alguma particularidade dentro da própria comunidade de fé, e a pessoa, então, pela necessidade, pela ocasião, pela situação, por não haver alguém habilitado, por não haver presente um ministro oficiante, essa é a condição que desperta, que enseja o ato fúnebre leigo, o não haver um ministro oficiante presente, ou mesmo que a família não tenha esse ministro, não faça parte de uma igreja, ou se faz parte, por alguma razão, o ministro oficiante não pôde chegar a tempo, ou não pôde ser avisado a tempo, o ministro leigo, então, o leigo é aquele que não é formado, que não tem a habilitação, que não tem no caso do cristianismo, da fé cristã, da Sagrada Teologia, o leigo é aquele que não tem a ordenação, não foi ordenado, não tem pode ter até a vocação, mas não tem a ordenação. Ou um pastor em formação, ou um clérigo, alguém oriundo da Igreja Católica que está buscando uma formação para padre, para diácono, mas ainda não está habilitado, ainda não foi ordenado, não passou por um processo de ordenação, mas ele está ali e a família não tem um religioso, não tem um padre, não tem um pastor. Essa pessoa, então, ele não vai se furtar de trazer uma palavra e de trazer um conforto espiritual. Esse é o ato fúnebre leigo. Por que um padre, por que um pastor não está presente? Muitas vezes é porque a família não congrega numa igreja. Professa uma fé cristã nominal, né, o chamado cristão nominal, ele se declara cristão, se apresenta como cristão, mas não congrega, né, não congrega, não frequenta com regularidade, de forma continuada, uma comunidade de fé cristã, católica, evangélica, luterana, protestante, anglicana, batista, metodista, católica apostólica romana, católica ortodoxa grega, não congrega, não faz parte ativamente, não está ali arrolado, né, não está ali com aquele sentimento de pertença, ou com aquela declaração de pertença ali arrolado, registrado no hall de membros, né? Ou então ele faz parte, aquela família faz parte, ou a pessoa que faleceu faz parte, mas como eu havia dito numa aula anterior, o ato fúnebre, né, o episódio fúnebre, o episódio da morte é um episódio que não marca a hora. Então, quando o pastor é chamado para fazer um casamento, ele é chamado com bastante antecedência. Quando ele é chamado para fazer um batismo, um batizado, bastante antecedência. Uma dedicação de templo, uma cerimônia solene, uma cerimônia cívica, todas a celebração de bodas,
o ofício de um noivado, recepção de novos membros da comunidade de fé, todas essas, apresentação de crianças, dedicação de crianças, batismo de crianças, no caso da Igreja Católica, no caso da Igreja Metodista, Anglicana, Luterana, Presbiteriana, no caso do batismo de adultos, Igreja Batista, Igreja Quadrangular, Assembleia de Deus, algumas igrejas também metodistas, né, batizam adultos. Esses eventos são, esses episódios, essas cerimônias, elas são agendadas com bastante antecedência, inclusive. Mas o episódio fúnebre não, ele não marca a hora e a pessoa pode vir a falecer e o pastor daquela pessoa, o padre daquela pessoa pode estar viajando, pode estar já com um compromisso marcado, pode estar fora da cidade. Vários são os motivos que impedem o senhor padre e o senhor pastor de estar presente por ocasião da morte, falecimento de alguém, para então oficiar o ato fúnebre, né? Para servir, né, como ministro oficiante do ato fúnebre. A própria palavra ministro, né, vou ministrar um ato fúnebre, a própria questão do ministro, né, ela vem de uma palavra grega que denota serviço. É uma das três palavras, das principais palavras gregas para servo, o doulos, o diácono, o diaconai e o leitorgos. Essa última, o leitorgos, né, o que lê, o que faz a leitura, muitas vezes o leitorgos é traduzido como ministro. Então o ministro é aquele que serve, é aquele que presta um serviço, que está ali para servir. Então, por algumas razões, né, as quais elenquei aqui, e tantas outras possíveis, né, o senhor padre, o senhor pastor pode não estar presente. Aí o que nós podemos fazer? Nós damos o segmento sem um ato fúnebre? Ou alguém presente se põe à disposição da família e traz uma palavra, não realiza um ato fúnebre de um ministro oficiante, mas um ato fúnebre leigo. E é sobre esse ato fúnebre leigo, oficiado por alguém que não é ministro, que não é padre, que não é pastor, esse ato fúnebre leigo, que é o tema então dessa nossa quinta aula. Lembrando que na próxima aula, a aula de número 6 e última aula deste curso de extensão, a morte no olhar das tradições cristãs, a sexta e última aula será como honrar a memória de alguém que já partiu. Nós vamos tratar de formas de conforto espiritual para quem fica, honrando a memória, honrando as lembranças e, por que não, também a história ou as histórias de quem partiu. Certo? Então, mais uma vez as minhas boas-vindas, mais uma vez reitero aqui a honra que tenho de ter a tua companhia nessa aula de número 5. Antes eu queria falar um pouco sobre a morte. E ainda falando sobre a morte, retomando uma questão pertinente, eu tenho recebido bons retornos, né, um bom feedback aí dos amigos e amigas que têm acompanhado essas aulas. E uma coisa que ficou faltando na aula anterior sobre o ato fúnebre ministrado então por um pastor, por um padre, por um ministro oficiante, algo que julgo pertinente mencionar, é a questão da música, da liturgia, né, do ato fúnebre, sendo servido, sendo amparado pelo acionamento de hinos, por músicas, né, hinos, música sacra, hinos cristãos, música religiosa, o louvor, né, muito usado na teologia pentecostal, na liturgia pentecostal, a questão do louvor, do canto a Deus, né, o canto comunitário, dentro de uma perspectiva de uma fé comunitária, um canto em comunidade, entoado ao Deus cristão, né, ao Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a questão do cântico. Então, de forma muito sucinta, eu queria lembrar que até um tempo atrás, algumas décadas atrás, a questão da música ela era bastante controversa, né? Pode-se cantar, deve-se cantar, precisa cantar, não pode cantar, louvor, né, evidentemente. E hoje essa questão ela já é mais aberta, ela é mais flexível, e ocorre que praticamente todos os atos fúnebres, o ministro oficiante entoa um cântico de forma comunitária, um hino, né, de louvor a Deus. Esse hino, a escolha desse hino geralmente recai sobre hinos solenes, suaves, delicados, adequados ao momento, né, um momento de dor, de perda, hinos que possam
trazer conforto espiritual à família. E muitas vezes também ocorre de uma canção especial, um hino especial, e os critérios também possam ser um desejo da família, ou ainda sendo um desejo da família, uma música que era muito querida, muito estimada pela pessoa que faleceu, né? Um hino que representasse algum momento específico da vida, ou um hino que conte, né, de uma forma genérica, de uma forma mais abrangente, algum momento que também se refletiu na vida de quem partiu. Então, é permitido, não há problemas, né? Um dos trabalhos que tive acesso no meu TCC sobre o ato fúnebre foi um trabalho de um sociólogo, e agora me foge o nome, em que ele trata a questão da morte, do ato fúnebre dentro da teologia pentecostal clássica das Assembleias de Deus, e todas as cerimônias, todas as descrições de ato fúnebre, né, elencadas, né, a liturgia elencada então por esse sociólogo, falam do acionamento de hinos. Me foge agora o nome, mas como essa aula está sendo gravada, eu quero, juntamente com o meu e-mail, né, que eu sempre coloco na descrição, eu quero colocar também o nome do artigo e do autor, aqui agora menciono, para que você possa também ter acesso a esse brilhante trabalho. Falando em descrição do vídeo, eu quero falar que por um descuido meu, e aqui ficam as minhas escusas, por um descuido meu, eu até então, os meus vídeos, esses vídeos que estão sendo gravados para esse curso de extensão, eles estavam com a função de comentários desativadas. Por um erro técnico, um descuido meu, os comentários estavam bloqueados e as pessoas que eventualmente quisessem comentar não podiam fazê-lo. Já foi corrigido, não só esse vídeo, mas os anteriores, já foi também editada a função e todos os vídeos estão abertos a comentários e muito me honraria ter ali o teu comentário, o teu feedback, para que a gente também possa se corresponder por isso. Se for de uma forma mais particular, da mesma forma, vou estar deixando meu e-mail, né, registrado na descrição do vídeo, pablogiovanni@hotmail.com. Estará à disposição o meu e-mail para que, se for tua vontade, você possa se corresponder comigo. Ainda queria lembrar que este curso, ao conclusão da sexta e última aula, né, quem fizer as 6 aulas, se assim desejar, poderá solicitar junto a mim, pelo meu e-mail, ou por um comentário ali, neste vídeo, ou no último, poder estar solicitando um certificado de participação de 6 horas, que vai poder aí, agregando aí, de repente pode estar um lugar de bastante destaque aí na tua estante, no teu escritório, um curso de extensão à morte no olhar das principais tradições cristãs. Seria uma honra poder entregando a você, em nome da Uninter, em nome da Escola Superior de Educação, este diploma. Deixa eu falar um pouco sobre a morte, então. Eu retomo aqui essa brilhante literatura, não sei se o reflexo vai nos permitir, lidando com a morte de forma natural, dentro de uma perspectiva científica e espiritual, do professor Moisés Alves dos Santos. O professor Moisés Alves dos Santos, ele é especialista na área da morte, é capelão hospitalar, membro da equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, sua formação acadêmica, então, bacharel em teologia, tanatólogo e paliativista. O tanatólogo é aquele que trata da morte na perspectiva científica. O paliativista é aquele que trata dos cuidados, né, quando uma pessoa, então, está em estágio terminal da vida. É um cristão batista, capelão hospitalar e professor de medicina legal, anatomia humana e antropologia. Um teórico, né, da questão da morte. E eu queria falar da morte. Nós temos falado da morte vista pelo olhar da ciência, né, e antes de adentrarmos então na questão do ato fúnebre leigo, porque eu tenho um material bastante interessante para compartilhar contigo. Você que me dá a honra da companhia, você meu amigo, você minha amiga que me dá a honra dessa companhia. Eu queria falar da morte de uma perspectiva científica. Por que isso? Primeiro, que eu acho que a fé cristã ela não se opõe à ciência. Fé e ciência podem andar juntos. Devem andar juntas, fé e ciência. A verdadeira ciência se curva diante de Deus. Assim como a fé também repousa e descansa na confiança em Deus. Então a verdadeira ciência não é inimiga de Deus. A verdadeira ciência não se opõe a Deus.
Um dos maiores cientistas que o mundo conheceu, o Dr. Louis Pasteur. Se você tomou hoje, levantou e tomou um copo de leite, ou tomou um café com leite, ou você foi na padaria, no teu mercado, comprou leite, você deve ter reparado que o nome daquele leite ali é leite pasteurizado. Esse processo de pasteurização, ele faz com que o leite dure bastante tempo. E esse processo foi desenvolvido pelo Dr. Louis Pasteur, tanto que o processo tem o seu nome. Ele foi um criador de vacinas, foi um médico, cientista, microbiologista. Ele praticamente é o pai da microbiologia. E um homem brilhante, teólogo, temente a Deus, que uma das suas frases me marca muito. Conta que um dia ele viajava de trem e estava lendo a sua Bíblia, e um aluno da universidade conversou com ele, puxou o assunto e disse assim: o senhor ainda acredita neste livro? Os nossos professores, lá na universidade onde eu estudo, todos são contra. A maioria dos nossos professores não acredita mais nesse livro. E eu gostaria de explicar respeitosamente para o senhor, dizia o aluno, né? Eu gostaria de respeitosamente explicar para o senhor os nossos argumentos, mas eu vou descer na próxima estação, não terei tempo. Aí o Dr. Louis Pasteur disse: não, mas eu gostaria de ouvi-lo. Eu vou deixar aqui o meu cartão para que você me procure na universidade. E deu o cartão, e no cartão dizia: Dr. Louis Pasteur, reitor da universidade, né, a universidade que agora me foge o nome, onde aquele rapaz estudava, e ali ele era reitor. Eu fico imaginando, né, o desconforto daquele rapaz. O Dr. Louis Pasteur tinha uma frase célebre, em que ele diz: um pouco de ciência afasta o homem de Deus. Muita ciência aproxima o homem de Deus. Então a ciência não é inimiga de Deus, não é inimiga da religião. Os grandes cientistas que tiraram a humanidade da escuridão e colocaram na civilização, que tiraram o homem das trevas e colocaram na luz, que trouxeram os grandes avanços tecnológicos, que trouxeram o advento, né, e o alvorecer da ciência moderna, Johannes Kepler, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton. O que eles tinham em comum? Além de grandes cientistas, todos eram teólogos, todos acreditavam em Deus. 2 deles eram católicos, 2 deles eram evangélicos, protestantes. Então, os 4 maiores cientistas que o mundo conheceu dessa última virada de época para cá eram cientistas que acreditavam em Deus. Os grandes cientistas acreditavam em Deus. Dr. Francis Bacon, o homem que desvendou o genoma humano, mente a Deus. Citaria aqui dezenas. O próprio Charles Darwin, tido como um ateu, nunca foi ateu. Teve um problema de cunho espiritual, um problema sério de ordem familiar que redundou problemas espirituais. Morreu abraçado na Bíblia, lendo o livro de Hebreus, e assim foi encontrado morto abraçado à Bíblia, lendo o livro de Hebreus. Nunca negou sua fé. Porque Charles Darwin, o ambientalista, para mim é a minha referência. É por causa de Charles Darwin que eu sou teólogo. Foi a biologia que me levou até a Sagrada Teologia. Sendo que minha primeira formação, minha alma mater, na Uninter, no grupo universitário Uninter, internacional Uninter, é a Sagrada Teologia. A morte, então, ela tem sido vista, né, dentro desse curso, dentro de uma perspectiva de fé, da fé cristã, mas eu quero aqui falar da morte na perspectiva científica. A morte se faz, né, então cito aqui os professores Moisés e Eli Bento e Moisés Alves dos Santos e Eli Bento Corrêa, cito eles aqui na sua obra, lidando com a morte de uma forma natural, dentro de uma perspectiva científica e espiritual, página 46 e 47. Morte do latim mors, óbito, do latim morte, mors, óbito, falecimento, passamento ou ainda desencarne, deixar a carne, são sinônimos usados para referir ao processo irreversível de cessamento das atividades biológicas necessárias à caracterização e manutenção da vida de um sistema outrora classificado como vivo. Após o processo de morte, o sistema não vive mais e encontra-se morto. O processo que segue-se à morte, pós-mortem,
Geralmente são os que levam à decomposição dos sistemas. Sob condições ambientais específicas, processos distintos podem seguir, a exemplo do que levam à mumificação natural ou à fossilização dos organismos. O processo natural de mumificação que eu queria citar é um processo até descrito na Bíblia, né? Elencado na Bíblia, não descrito, de um episódio de Sansão, né? Sansão todo mundo conhece pela força, e ele viajando ali, fazendo uma trajetória por um deserto, foi atacado por um leão, e o leão, ao atacá-lo, né, de boca aberta para devorá-lo, para dar um ataque fulminante, um ataque mortal, Sansão então segura o leão pela boca e abre a boca dele, daquele leão, rasgando ele, e o leão fica ali então como morto, dado como morto, morre efetivamente, e ele vai embora. Passado um tempo ele volta pelo mesmo trajeto e encontra ali a carcaça, o cadáver daquele leão, e junto abelhas que usaram aquela carcaça para produzir mel. E ele toma daquele mel e consome, e leva inclusive para os seus familiares. O que era proibido porque ele, como um nazireu, né, Sansão, ele tinha passado por um rito de iniciação do nazireado, ele não podia tocar em seres mortos. Mas, sem entrar no mérito, ele consome aquele mel e isso não lhe causa dano físico, porque o calor daquele deserto e a ausência de umidade, né, nós temos aqui muito um calor úmido, mas as regiões desérticas têm um calor seco. E esse calor seco faz com que os cadáveres de animais eles não apodreçam, mas eles sequem de uma forma tão intensa que não há odor, não há ali a origem da chamada carniça. E animais como abelhas, insetos, podem inclusive fazer morada ali e até, no caso das abelhas, produzir mel. Então, para falar de um processo natural de mumificação. A morte se faz notória e ganha destaque especial quando ocorre em humanos. Não há evidência científica que a consciência continue após a morte. No entanto, existem várias crenças, ou seja, olha, a ciência apontando para a fé. Existem várias crenças em diversas culturas e tempos históricos que acreditam em vida após a morte. Deixa eu falar uma coisa para vocês, uma das leis da física, a lei de conservação da energia, as leis de termodinâmica, se não me engano a lei de Lavoisier, uma diz que a energia não acaba, ela se mantém. E eu queria perguntar o que acontece com a minha energia vital quando eu morro? Uma energia que me mantém vivo, que faz com que eu seja um homo bios, além de um homo sapiens, um homo bios, que tenha vida, que eu possa ser diferenciado de um homem que está morto. Há uma energia que não está naquela pessoa, mas está em mim, e um dia também esteve naquela pessoa, mas está em mim, e está em todos quantos estão vivos. Você que me ouve, há dentro de você uma energia que te mantém vivo. O que acontece com essa energia quando a pessoa morre, já que a energia não deixa de existir? Nós acreditamos na vida após a morte. Com notórias consequências culturais e suscitando interesse recorrente na filosofia, existem diversas concepções sobre o destino da consciência após a morte, como as crenças na ressurreição, as religiões abrâmicas, né? O islamismo, judaísmo, e por assim dizer também o cristianismo, reencarnação, religiões orientais e doutrina espírita, ou mesmo o eternal oblivion, o esquecimento eterno, conceito comum na neuropsicologia e atrelado à ideia de fim permanente da consciência após a morte. Continuam aqui os autores. As cerimônias de luto e práticas funerárias são variadas. Os restos mortais de uma pessoa, comumente chamado de cadáver ou corpo, são geralmente enterrados ou cremados. A forma da disposição mortuária pode, contudo, variar significativamente de uma cultura para outra. Então, nossa cultura ocidental prevalece o sepultamento. A nossa cultura ocidental. A cultura oriental, notadamente as religiões da matriz do espectro religioso da matriz oriental, prevalece a cremação. Entre os fenômenos, e aqui, né, finalizando essa parte científica, entre os fenômenos que induzem a morte, os mais comuns são envelhecimento biológico, né, a senescência, né, o estado senil, a senilidade. Pessoas, é o chamado morreu de velho, né, que a gente diz, a morte natural, a pessoa morreu da idade, em decorrência da idade. Predação, ou seja, o assassinato, a caça, né, por exemplo, pessoas foram mortas por ataques de animais, né,
picadas de cobra, ataque de insetos, né? Nós, lamentavelmente, recebemos casos, ouvimos falar de casos, né? De pessoas que foram picadas por escorpião, aranhas e vieram a falecer. Má nutrição, doença, suicídio, assassinato, acidentes e acontecimentos que causam traumatismo físico irreparáveis. Então a morte aqui descrita por especialistas. Seguindo ainda na nossa bibliografia, eu trago aqui um livro novo. Na verdade, eu já tinha mencionado, mas não tinha sido tão usado até então. Ciência e Bioética, um olhar teológico, do Dr. Euler Westphal, teólogo, de uma universidade, uma das mais modernas, né, e tradicionais, ao mesmo tempo tradicionais, Universidade de Teologia, que é na cidade onde eu nasci, um grande especialista na temática da bioética. Ele nos traz uma visão científica sobre a morte, a despeito de ser teólogo. E eu quero compartilhar também, então, na obra do Dr. Euler, página 91, capítulo 9, a morte como fonte de sabedoria. A vida pode ser tirada, mas o mesmo não acontece com a morte. Apesar dessa proximidade da morte, ela não nos se torna familiar a nós. Ela é aquilo que de mais próximo temos e ao mesmo tempo é o que de mais estranho experimentamos. A pergunta pela morte conduz-nos ao mistério e à sacralidade da vida. A morte causa embaraço, porque nenhum ser humano que pensa sobre ela experimentou ela em si mesmo. Ela sempre é uma experiência inédita para cada um de nós. A quem, portanto, dirigir a pergunta sobre a morte? A ciência não tem total clareza sobre aquilo que é a morte, pois ela não pode ser definida com exatidão, já que, aqui um parênteses meu, a ciência ela trabalha com fatos observáveis, experimentados, replicados. E a morte não pode ser replicada. Uma pessoa que morre, eu não posso repetir o processo de morte para examinar. Eu posso observar a morte como um fenômeno, né, pela fenomenologia, mas eu não posso avaliar pela epistemologia, ou seja, o conhecimento científico, que o dia que eu morrer eu não vou poder descrever o processo. Então a morte ela é mais um doxa do que um episteme. Esses são conceitos, né, da filosofia clássica, né, o episteme e o doxa. O doxa é a opinião, é o que eu consigo visualizar e definir por meio de observações, sem que tenha, contudo, um critério científico. O episteme da epistemologia, né, e o doxa da doxologia. Né? A doxologia, muitas vezes, na tradição cristã, são chamados os louvores, né? Porque o hino cantado a Deus. Por quê? Porque eu sirvo a Deus, me prostro diante de Deus, eu falo sobre Deus, mas eu não tenho a total revelação de Deus. Então, boa parte do que eu falo a Deus, por meio de música, por meio de canto, por meio de oração, ou por meio do discurso, né, do método teológico, é muitas vezes a minha percepção do que a total revelação de Deus. Então, eu não posso ter uma epistemologia de Deus, eu tenho que ter uma doxologia. E o episteme é o conhecimento científico. Então, episteme eu não posso ter uma epistemologia sobre a morte, por uma razão muito simples. Eu não experimentei a morte. E o dia que vier experimentar a morte, não poderei voltar a descrever o processo e contar como foi. Quando um vivente passa pelo estado de morte, isso embaraça os estudiosos de medicina. Aliás, a morte é embaraçosa para todos os seres humanos. E isso é experimentado porque na morte temos o silêncio de Deus e o silêncio do ser humano. Tanto que a ciência não especula sobre a morte. Caso contrário, deixaria de ser ciência. Dr. Euler, mais adiante nessa brilhante obra aqui, Ciência e Bioética, um olhar teológico, ele vai dizer que a morte ela é tão embaraçosa que os cadáveres eles são retirados do hospital, das casas de saúde, das clínicas, dos locais onde então estava sendo atendido e a pessoa falece, eles são tirados pela porta dos fundos, que é vergonhoso a questão da morte. Encerrando aqui com o Dr. Euler, segundo a visão hebraico-cristã, a morte é o limite da vida, pois é isso que nos distingue de Deus. Ela é uma ordenação fundamental da criação de Deus. Só Deus é imortal. Na verdade, todos os seres vivos têm consciência da morte. O temor da morte, o descer à cova, tem a ver com o medo da confrontação com Deus. Entretanto, para a teologia cristã, ou seja, para a tradição cristã, para o discurso sobre Deus, sobre a fala sobre Deus, teologia não é estudo de Deus. Teologia é conversar sobre Deus.
O estudo denota algo que pode ser estudado e pode ser feito sozinho. Teologia não se faz sozinho e Deus não se pode ser estudado. Só podemos estudar e discursar sobre o que Deus se revela a nós, mas não sobre o próprio Deus. Logo, teologia não é o estudo de Deus. Entretanto, para a teologia cristã, aquele que vive da gratuidade de Deus é mostrado em Jesus Cristo, a morte é benéfica, ou seja, a morte é bênção. A pessoa é convidada a aceitá-la, entregando-se nos braços acolhedores da bondade de Deus. Ou seja, a morte, novamente, então aqui chegamos a essa constatação, a morte é um portal que nos leva até Deus. Feito essas considerações sobre a morte, feitas essas considerações de cunho mais científico sobre a morte, a retomada então de um aspecto que havia faltado na questão dos hinos, liturgia cantada na aula anterior, eu quero falar sobre a morte, sobre o ato fúnebre leigo. O que eu posso fazer eu como leigo? Eu sou um ministro batista, eu não sou leigo então. Mas supondo que eu fosse, supondo que eu faça apenas parte de uma igreja cristã como membro. Então eu estou ali por ocasião de um velório, falecimento de um amigo, falecimento de um familiar de um amigo, falecimento de um conhecido, um falecimento de uma pessoa que para mim é estranha, desconhecida até então, mas é pai de um amigo, é avô de um colega de trabalho. Muitas vezes a gente está ali, não pela pessoa que faleceu, mas pela pessoa que ficou, né? Porque essa é do nosso convívio, e por honra, por empatia, por amor ao próximo. Amor ao próximo é uma virtude cristã. Por isso que o amor ao próximo, o chorar com os que choram, o consolar os que estão de luto, é uma dádiva cristã, é uma ordenação cristã. Por isso nós estamos falando, né, nessas aulas até aqui, a morte vista, a morte no olhar das principais tradições cristãs. Então eu ali, o que eu posso fazer? Eu constato que a família não tem religioso, não virá um pastor, não virá um padre, por aquelas questões que eu elenquei há pouco, né, e por tantas outras quanto haja. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar aquela família sem consolo espiritual, sem conforto espiritual? Não vamos deixar. Eu vou deixar que aquela pessoa então seja sepultada ou seja cremada sem que haja uma palavra de fé, uma palavra cristã dada aos presentes? Não, nós não vamos fazer isso. Nós vamos então pedir a permissão, vamos nos colocar à disposição, então logo chega a notícia de que não haverá um pastor, não haverá um padre. Vamos pedir, então, uma parte, né? Vamos pedir respeitosamente à família que está, né? E é muito fácil de identificar quem está à frente, quem está cuidando. Geralmente são os filhos, né? Esse é o processo mais natural, os filhos cuidarem do sepultamento dos pais. Vamos identificar ali com rapidez ali quem está cuidando e nos dirigindo a essa pessoa, ou então se dirige à pessoa pelo qual você está no velório, né? Talvez você está no velório porque faleceu o pai do teu colega de trabalho. Faleceu o avô do teu colega de trabalho. Então você se dirige a ele, quem é que está à frente? Quem é que está cuidando? É verdade que não vai ter pastor? Eu queria me colocar à disposição aqui para trazer brevemente uma palavra. E o que eu posso fazer? Bom, eu elenquei, então, havendo a permissão, né? Eu elenquei aqui alguns versículos, alguns livros, trechos do texto sagrado, né? O texto sagrado do cristianismo é a Bíblia, né? A Bíblia sagrada, as escrituras sagradas, as sagradas letras, né? Toda tradição religiosa tem o seu livro sagrado, né? Então a gente vai ter ali os Vedas, né, das religiões orientais. Nós vamos ter também o budismo com os seus livros. Nós vamos ter o judaísmo com a sua Torá, né, com o Tanakh, né, a Torá, o Nebilim e o Ketubim, né, que compõem a Bíblia hebraica. Nós vamos ter o Islã com seu Corão, né, ou Alcorão, né, como também pode ser chamado. Nós vamos ter as religiões, quase que na sua totalidade, com os seus livros sagrados, com os seus escritos sagrados. A doutrina espírita também, que tanto é ciência, como também é filosofia e religião, então tem seus livros ali, né? Maria, escrito por Allan Kardec, como o Espiritismo segundo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então há ali uma infinidade de religiões e elas possuem o seu livro. Como falamos seu livro sagrado, como falamos de cristianismo, eu quero falar do livro sagrado do cristianismo, que é a Bíblia. E eu separei aqui, né, com muito cuidado, com muito carinho, alguns versículos, alguns textos que podem ser lidos
por ocasião da morte. Então, pedido licença, recebido a permissão da família, da pessoa responsável, se dirige aos presentes, nunca com bom dia, nunca com boa tarde, nunca com boa noite, porque não está sendo uma boa noite, não está sendo um bom dia, não está sendo uma boa tarde, mas com uma externação, um externar dos teus sentimentos, né? Diga, peço licença a todos, me dirijo aos presentes, ofereço aqui minhas condolências, meus sentimentos a todos pela partida, em particular a família que está de luto, a família enlutada. Se dirige então respeitosamente, peça licença, saliente que você está ali falando com a permissão da família, né? Então justifique o seu momento de fala com expressões bem objetivas, bem claras, né? Peço licença a todos em nome da família e com a permissão da família estarei fazendo uma palavra aos presentes, por ocasião do senhor pastor, do senhor padre que não pôde estar, por motivo tal. Aí você rapidamente, sucintamente explique, né, o motivo. O padre não pôde estar porque está viajando e quando tomou notícia do conhecimento da morte do senhor fulano, da pessoa falecida, não poderia voltar a tempo, já que havia um prazo determinado para o sepultamento, né, já havia estabelecido, o padre não poderia voltar a tempo. O pastor, quando tomou conhecimento, não pôde vir, não pôde mandar alguém, por razão de ter sido surpreendido com a notícia, e eu estou aqui, com a permissão da família, quero trazer uma palavra. Então o que você pode fazer é dirigir uma oração a Deus, uma oração de forma espontânea, pedindo conforto espiritual, conforto de Deus aos enlutados, pedindo que Deus possa abrir os céus, possa vir com a sua misericórdia, e faça uma citação da Bíblia, faça uma citação do texto sagrado. Eu separei aqui alguns versículos, eu gostaria de sucintamente, rapidamente lê-los. O primeiro deles, Apocalipse 21:4. Apocalipse é um livro que nós temos medo, parece um livro tenebroso, mas o próprio livro declara bênçãos para quem lê o Apocalipse e para quem ouve o Apocalipse. Pela fé cristã, eu vou ler um texto agora do Apocalipse. Pela fé cristã, só o fato de você estar ouvindo esse texto, você já vai ser abençoado. Vamos lá? E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4. Pode ler esse texto, pode explicar esse texto aqui, que é de uma clareza solar, né? Ele é tão claro como a luz do sol ao meio-dia, mas você possa ali estar trazendo o esclarecimento para as pessoas, né? Cito ainda o Salmo de número 30, versículo 5, verso 5. Salmo não tem versículo, o Salmo tem verso. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã rompe a alegria, vem a alegria. Isso não quer dizer que estão se velando agora chorando e amanhã vão estar rindo. Mas isso quer dizer que hoje nós podemos estar chorando, mas lá na frente virá a alegria. Lá na frente nós podemos voltar a sorrir. Esse aqui é bastante controverso, Eclesiastes 7, versículo 2. É melhor ir numa casa onde há luto do que uma casa que há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Esse versículo, até muito tempo atrás, eu tinha um entendimento dele de que a morte, né, o velório, ele é pedagógico. Imagina uma pessoa que, né, imagina uma pessoa que vai num velório de alguém que morreu num acidente de carro. A pessoa sai daquele velório andando a 10 por hora. Mas na verdade esse versículo, né, esse texto ele foi escrito por alguém que estava fazendo reflexões sobre a vida. Uma pessoa madura fazendo reflexões sobre a vida, e o que ele tem a nos apresentar é o seguinte: não só a questão pedagógica da morte, mas a questão natural da morte. Todos nós vamos morrer um dia. Nós devemos pensar sobre a morte. A morte deve ser pensada todos os dias. Nós, cristãos, precisamos nos preparar para a morte. Tem um texto, um ditado em latim que eu gosto muito, o Memento Mori, lembre-se da morte, que nós devemos nos lembrar que um dia nós vamos morrer. Inclusive nos preparar para isso. Dizem que esse ditado foi criado, foi dito por ocasião da cultura da época, da cultura romana. O cidadão romano, a cultura romana, a sociedade romana acreditava que o imperador era o Deus, era a divindade. Como também nos egípcios acreditavam que o faraó era o Deus encarnado, né? Então, muitas religiões antigas tinham o líder da cidade-estado, o chefe estatal, né, o estadista, o rei, o imperador, o príncipe, o ditador, muitas vezes, tinham ele como a divindade.
Isso era no Império Romano. Então o imperador, né, o César, ele era declarado, ele era tido como um rei, como um imperador, como Deus, como uma divindade. E recebia toda sorte de honras e honrarias por conta disso, né? Aclamação pública, a prostração dos súditos, por onde o imperador passava, os súditos se ajoelhavam como se estivessem diante da divindade. Mas ocorria que quando os generais romanos voltavam das batalhas, trazendo os prisioneiros de guerra, trazendo reis e rainhas tornados cativos, trazendo os despojos das cidades conquistadas, dos impérios, dos reinos conquistados, esse general à frente da batalha, ele entrava num carro de honra, sobre ele havia uma coroa de louros, né? Tem aquela expressão, os louros da fama, né? Era uma coroa, ela não ficava sobre a cabeça dele, propriamente recostada, mas sobre, né? Havia um oficial de ordens atrás, havia um oficial, alguém ali, um protocolo a seguir, que ficava segurando a coroa sobre a cabeça, né? Não tocasse a cabeça, né? Mais ou menos que nem aquelas auréolas que a gente vê na cabeça do anjo, que não tocam, mas ficam por sobre. Então, feita toda forma de honraria, e também havia prostrações, aclamação pública, e daqui a um pouco o general pensava, puxa, eu estou sendo tratado que nem um imperador, eu estou sendo tratado como se eu fosse uma divindade. Mas frequentemente aquele oficial de ordens, aquele cidadão que estava ali, aquele oficial que estava ali, ele sussurrava aos ouvidos do general dizendo: Memento mori, lembra-te da morte. Para dizer, né, dentro da tradição deles, para dizer o seguinte: olha, tá achando que tu é Deus, mas tu vai morrer. Um dia tu vai morrer, tu é mortal. Pensavam, né, dentro da perspectiva deles, imortal é o imperador, Deus é o imperador, tu é mortal. É servo do imperador. Lembra-te que um dia tu vai morrer, tu não é imortal, tu é mortal. Então esse memento mori é uma fala, né, que dentro das ciências da religião, que dentro do estudo do fenômeno religioso, é muito importante para nós. Tá certo? Um outro texto ainda, Salmo de número 119, verso 50. Este é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Imagina você ler esse texto e se dirigir a uma família de cristãos que está ali inconsolável. Esse é o poder que as Sagradas Escrituras têm dentro da fé cristã, dentro da tradição cristã, frente à morte. Entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Salmo de Davi, Salmo de número 23, conhecidíssimo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Tua vara e teu bordão me consolam. Salmo 23, Salmo de número 23, verso 4, Salmo de Davi. 1 Coríntios 15, versículos 55 e 57. Esse é um hino cristão de vitória sobre a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que vitória nós recebemos? Nós recebemos a vitória sobre a morte. Mateus 5,4. Bem-aventurados que choram, serão consolados. O choro, as lágrimas, é um processo da vida, como também é a morte. A morte não é pedagógica, mas as lágrimas são pedagógicas. Elas são uma certeza de que quem morreu era muito amado. Se estamos chorando, é porque aquela pessoa era muito importante para nós. E as lágrimas são também uma certeza. Deus vai secar essas lágrimas e nos fará sorrir novamente. Diga isso para as pessoas. Não impeça as pessoas de chorar. Não diga assim, não, o avô de vocês não ia querer ver vocês chorando. Diga a verdade. Vocês estão chorando porque o avô de vocês era muito importante. Mas um dia Deus vai secar, em breve Deus vai secar as lágrimas de vocês. E nós oferecemos aqui um consolo para vocês que agora estão chorando. Romanos 14, versículos 7 ao 9. Porque nenhum de nós vive para si, e ninguém morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para Deus é que morremos. Somos do Senhor, de sorte que se vivemos ou morremos, somos sim do Senhor. Que foi para isto que morreu Jesus, e ressuscitou, e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. A morte não nos afasta da filiação de Deus. Eu estou vivo, eu sirvo a Deus, e pertenço a Deus. Eu morro, eu continuo pertencendo a Deus, porque Jesus morreu
e ressuscitou, nós também vamos ressuscitar um dia. Essa é a crença da vida eterna. Fiel é esta palavra, que se morremos com Ele, Jesus, com Ele, Jesus, também viveremos. Paulo, de novo, agora escrevendo ao seu jovem pastor, Timóteo, então 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Inclusive, esta é a última carta do apóstolo Paulo, tem ali o seu testamento espiritual, suas últimas vontades, seus últimos desejos, em que ele, se dirigindo ao seu jovem Timóteo, faz conhecer. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer num velório, como um ato fúnebre leigo, é uma apresentação, né, uma saudação, não uma saudação afetuosa sim, mas não uma saudação expansiva. Olá, tudo bem? Como estão? Sejam todos muito... Não. Meus sentimentos a todos. Meu nome é Pablo. Eu sou membro da comunidade católica do bairro tal. Eu sou membro da igreja evangélica ali que fica na rua, do qual o senhor que hoje nos deixa fazia parte. E em nome da família eu peço permissão para fazer algumas palavras aqui aos presentes. Gostaria de ler um texto das Escrituras. Aí você lê um texto das Escrituras, algum desses que eu li, ou tantos outros que são. Na Bíblia você vai encontrar centenas de textos que tratam sobre a morte. Tem um aqui que eu não elenquei, muito interessante, dos Salmos, né? Preciosa é aos olhos de Deus a morte dos santos, ou seja, Deus vê nossa morte com preciosidade, mas como assim? Sim, porque a morte faz com que eu vá para os braços de Deus. A morte faz com que eu vá para o colo de Deus. Estarei com Ele para sempre nos céus. A quem fica é tristeza. Mas a Bíblia diz que quando um justo chega no céu, quando uma alma chega no céu, há festa no céu. E são recebidos com festa. Tanto quando um pecador se arrepende, há festa no céu. E quando ele é recebido nos céus, também há festa lá. Então eu posso começar lendo um texto. Posso começar fazendo uma oração espontânea. Deixa eu te dar um exemplo de uma oração. Convido a todos os presentes, né, a estando de pé, fechar os olhos. Vamos fazer uma oração juntos. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós pedimos, Senhor Deus, misericórdia da Tua parte, que Tu tenha compaixão de nós, que Tu possa consolar os nossos corações que hoje sofremos, que hoje estamos com os corações partidos, que a Tua graça venha por sobre nossa vida, nos trazendo paz, nos trazendo conforto, nos trazendo a Tua vontade, nos fazendo entender todas as coisas. Nós Te agradecemos pelos anos que a pessoa falecida, né, você cita o nome, esteve entre nós, foi a alegria da nossa vida, sendo um bom pai, um bom marido, um bom avô, um bom colega de trabalho, um bom profissional, e hoje tu recolhe ele, chama para os teus braços, que tu possa trazer o teu conforto sobre a família que está de luto. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aqui também que eu registrei algumas orações, notadamente católicas, né? Eu separei duas aqui. A oração para os defuntos, né? Os chamados fiéis defuntos, os santos defuntos, da tradição bizantina, né? Então aqui um ramo, né, da Igreja Católica. Eu quero falar aqui, recitar essa oração. Eu posso disponibilizar também, se for ter interesse, essa oração. Se corresponda comigo por e-mail, com muito prazer poderia estar te enviando essa oração. Meu e-mail estará aqui na descrição do vídeo, junto com o material, né, da tradição das Assembleias de Deus quanto ao ato fúnebre. Também vou estar disponibilizando esse material, o nome, para que você possa ali fazer uma pesquisa. Mas me permita ler aqui com você essa oração. Essa oração pode ser feita ali por ocasião de um ato fúnebre leigo. Diz assim: Deus dos espíritos e de toda a carne, que pisoteou a morte, que reduziu o diabo ao nada e que deu a tua vida ao mundo. Dá tu mesmo, Senhor, a alma de teu servidor defunto, diga o nome da pessoa, o repouso num lugar luminoso, verdejante e fresco, longe do sofrimento, da dor e dos gemidos. Que o bom Deus e misericordioso perdoe todos os seus pecados, cometidos em palavra, em ação e em pensamento. Porque não existe homem que viva e que não peque. Somente tu és sem pecado. Sua justiça é justiça, pelos séculos, e a tua palavra é verdade. Ó Cristo nosso Deus, porque tu és a ressurreição, a vida e o repouso do teu servidor defunto, cite o nome da pessoa, nós te rendemos graça com teu Pai infinito,
e com teu Espírito muito santo, bom e vivificante, hoje e por todos os séculos. Amém. E eles repousem em paz. Amém. Aqui eu também tenho uma oração pelos santos defuntos, né? Em particular pela pessoa que faleceu, que pode também ser recitada. Assim, essa oração muito bonita também, por sinal, como essa anterior. Santo, Deus eterno e todo-poderoso, nós os pedimos por nome da pessoa, né, nome completo da pessoa falecida, que chamastes deste mundo. Dai a felicidade, a luz e a paz. Que ele, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e a sua descendência. Que sua alma nada sofra, e vós digneis ressuscitá-lo com os vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa. Perdoai-lhes os pecados para que alcance junto de vós a vida imortal no reino eterno. Por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Daí você pode fazer a oração do Pai Nosso, pode rezar um Pai Nosso, pode rezar uma Ave Maria, e depois concluir com essas palavras. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua brilhe sobre ele. Amém. Ou, né, numa outra formação, dai-lhe, Senhor, o repouso eterno, e brilhe sobre ele a vossa luz. Amém. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua o ilumine. Amém. E essas são orações que podem ser feitas, podem muito bem ser feitas por ocasião da morte de alguém. São mensagens, são palavras que cabem muito bem ao ato fúnebre leigo. Então, recapitulando aqui, o ato fúnebre leigo. Antes de oficiar o ato, certifique-se que não haverá um pastor, que não haverá um padre. Tendo essa certeza, dirija-se à pessoa responsável ou se faça chegar até a pessoa, caso não saiba quem é. Se apresente, se coloque à disposição, ofereça seus sentimentos, suas condolências, faça ali seus votos de pesar. Se coloque à disposição para oficiar esse momento, peça essa permissão, recebendo essa permissão, combine com a pessoa em que momento. Normalmente nós fazemos antes da despedida. Então, como é que nós fazemos? A despedida, o encerramento vai ser às 10 horas. Às 10 horas, os agentes funerários vão entrar para fechar a urna e conduzir para o cemitério ou para a cremação. 10 horas encerra. Então, eu faço uma conta assim. Quanto tempo será mais ou menos que as pessoas presentes vão levar para se despedir? Faço um cálculo. Então, talvez 20 minutos. Quanto tempo tu vai falar? Eu vou falar 10 minutos. Vou falar 5 minutos. Vai falar 10 minutos. Tu tem uma previsão de que as pessoas vão levar mais ou menos 20 minutos para se despedir. Tem tantas pessoas, as pessoas... Tu não pode mensurar quanto tempo uma pessoa vai ficar se despedindo, mas tu pode ter alguma previsibilidade. Se o velório vai terminar, o encerramento vai ser às 10, ele não precisa sair 10 em ponto. Não precisa 10:01, a sala está vazia, mas eu também não vou ficar até o meio-dia, né? Alguma obviedade. Então eu faço um cálculo. A sua amiga vai precisar mais ou menos 20 minutos. Eu vou precisar mais ou menos 10 minutos. Então, se vai encerrar às 10, eu vou começar mais ou menos 9h25, 9h20, mais tardar 9h30. Eu vou iniciar esse ato fúnebre leigo. Eu sei que vai terminar às 10. Se eu sei, os presentes também sabem. Se eu sei, a família também sabe. E isso já foi anunciado. Inclusive, muitas pessoas que sabem, assim como elas receberam a notícia do velório e aonde estava sendo velado, elas também receberam o dia e a hora que começaria o velório e também a hora que ia terminar. Então faça com bastante tranquilidade, não apresse as pessoas, se apresente, combine com a pessoa. Vamos iniciar então 9h30, já que nós vamos sair às 10, vamos iniciar 9h30? Vamos iniciar 9h30. Vai iniciar, peça licença a todos, se apresente, meus sentimentos a todos, eu quero me dirigir a todos presentes, em especial, em particular, a família que está de luto. Meu nome é Pablo, eu sou membro da comunidade de fé. É a mesma comunidade que o falecido pertencia, ou então não é, mas olha, eu pertenço a uma comunidade que pratica a mesma fé da pessoa que faleceu, e em nome da família eu quero aqui trazer algumas palavras de conforto espiritual aos presentes. Vou ler aqui um texto da Bíblia, daí você escolhe um verso que fala sobre esse assunto, né, do conforto espiritual, da morte, da vida eterna, da crença na ressurreição.
Explique sucintamente esse texto. Se for possível, fale algo sobre a pessoa que faleceu. Olha, o senhor fulano que hoje nos deixa foi um grande profissional. Toda vez que foi precisado, que foi demandado, atendia muito bem seus clientes. Foi um grande vizinho, tratava todos com respeito, encaminhou a família nos caminhos de Deus. Tu não conhece a pessoa, mas tu conhece o amigo, o filho dele. Tu não conhece a pessoa, mas o filho dele é teu colega de trabalho. Se dirija da mesma forma, apresente ali os teus votos de pesar, ore com as pessoas, né, presentes, faça uma oração no molde que eu exemplifiquei. Você pode fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria, que todos vão te acompanhar. E seja verdadeiro. Eu não conheci, não tive a honra de em vida conhecer o senhor fulano, mas trabalho há 5 anos com o filho dele, um grande homem, um profissional dedicado, competente, respeitado, tem o nosso carinho. Sinal de que foi bem educado pelo seu pai, sinal de que o pai, que hoje nos deixa, cuidou bem do seu filho, o educou. Hoje ele é um grande amigo, um grande colega, um exemplo lá na nossa empresa. Traga a honra merecida à pessoa que partiu. Dando seguimento aqui sobre cerimônia fúnebre leiga, quero ler um texto aqui que eu preparei. No Brasil, o mais comum é que as pessoas queridas se reúnam para se despedirem da pessoa que faleceu. O caixão fica aberto e todos podem olhar pela última vez para a pessoa que se foi. Na cerimônia fúnebre, é comum que todos expressem seus sentimentos e apoiem a família que perdeu alguém que ama, porque até mesmo aqueles que creem que o ente está passando para uma próxima etapa da vida, tende a sofrer a ausência de alguém que fazia parte do seu dia a dia e que era muito amado. Por isso, algo comum em todas as cerimônias fúnebres é prestar apoio à família, não só durante esta última homenagem, mas como também alguns dias após o falecimento, marcando presença na casa da família para ser prestativo e solidário com a dor das pessoas. Isso aqui é o que nós falamos na aula anterior, na terceira aula, sem ser a aula anterior, na outra ainda, na aula de número 13, em que nós falamos sobre o conforto espiritual aos enlutados. A aula anterior nós falamos sobre o ato fúnebre ministrado, né, por um ministro oficiante, e hoje estamos, né, com muito carinho, com muita responsabilidade, falando sobre o ato fúnebre leigo. Cortejo fúnebre. O cortejo é aquele momento muito bonito, né? Bonitos são os cortejos em que se faz ali aquela carreata, né? Os carros, veículos, se fazem acompanhar o carro que está conduzindo a urna mortuária com a pessoa falecida. O cortejo é um momento muito bonito, né? É um momento muito bonito, muito delicado, muito elegante do nosso trabalho, né? Eu trabalho numa empresa do ramo funerário, né? Uma empresa do mercado de luto, uma empresa bastante tradicional na cidade onde moro, uma empresa centenária, que esse ano completará 100 anos. E o cortejo é um dos momentos muito bonitos, né? Muito bonito do episódio fúnebre, né? Do atendimento funerário. A depender da classe social e da família da pessoa falecida, é comum que a cerimônia fúnebre se estenda por horas ou até mesmo dias. Hoje, né, pelo momento pandêmico, normalmente é de um dia para o outro, né? Não falamos mais em velórios tão longos assim. Mas algumas religiões trabalham bastante essa questão. Nos Estados Unidos é muito comum que o velório dure semanas, né? O ato mesmo seja um momento específico, mas o processo de luto e de velório em si e episódio fúnebre se estenda por alguns dias. Pessoas famosas, como políticos, celebridades e personalidades importantes, tendem a ser velados por mais tempo para que todos os fãs tenham a oportunidade de se despedirem. Muito importante essa questão. Independente disso, é importante ter respeito pela fé da família do falecido e pelo momento da homenagem, entendendo que se deve estar vestido, representando o luto pela perda e também se comportar como tal. Isso tudo foi abordado na aula de número 2, como se portar num velório, num funeral. Afinal, este é um momento de dor para a família e, portanto, o seu comportamento precisa estar sendo solidário ao sofrimento dos demais presentes na homenagem. Ainda falando sobre a cerimônia fúnebre, o que nós podemos falar, né, retomando um pouquinho da aula passada, da segunda aula, esse não é o momento de questionar a morte, se revoltar ou expressar sua dor através da indignação pela perda de alguém que você amava. Principalmente quando não é da sua família o falecido. É importante ter palavras de consolo para aqueles que estão sofrendo tanto quanto você. E se você não é bom com as palavras, expresse suas condolências abraçando ou cuidando daqueles que precisam de um amparo neste momento tão duro da perda. Então se coloque à disposição, esteja.
se você não pode estar, é melhor não estar do que estar de qualquer jeito, né? Retomando um assunto que a gente foi visto. Eu tenho falado até aqui da morte na perspectiva da tradição cristã, e essa é a nossa proposta, mas me permitam ir um pouco mais além, até porque sou um aluno de ciências da religião, né? Estudo, né? Com muita honra e com a bênção dos meus professores, tenho estudado até aqui o fenômeno religioso. Eu quero aqui mandar um carinho muito especial à minha professora Eduarda Simas, a minha tutora orientadora, que me acompanha, né, de uma forma mais presencial, externando através dela, né, estendendo através dela todos os senhores professores e professoras que têm me acompanhado ao longo desses 3 anos da minha formação como um cientista da religião. Então quero falar aqui sucintamente sobre várias religiões, sobre algumas religiões na perspectiva da morte, lembrando que o fenômeno religioso ele tem o seu alvorecer, a sua alvorada, o seu surgir entre nós por causa da morte. Para os judeus a alma é eterna e só o que tem fim é o corpo, já que se foi por... Perdão, vamos de novo. Para os judeus a alma é eterna e só o que tem fim é o corpo, que já se foi porque sua missão na terra foi cumprida. Os judeus não devem ter os corpos cremados. Então, assim como algumas religiões não sepultam, como por exemplo as religiões da Índia, não sepultam os seus mortos, mas os cremam, o judaísmo é uma religião que não crema, somente sepulta. Já no protestantismo, ou seja, os evangélicos, os luteranos, metodistas, anglicanos, presbiterianos, congregacionais, batistas, quadrangular, Assembleias de Deus, pentecostais clássicos, neopentecostais, episcopais, tantas outras tradições religiosas, notadamente evangélicas, luteranas, protestantes, creem que a morte é somente a passagem para a vida em comunhão com Deus até o momento que haverá um julgamento final e as almas serão enviadas para o céu ou para o inferno, pensando na tradição cristã, né? O catolicismo, que também é uma tradição cristã, algumas almas passam pelo purgatório para que possam ir para o céu e viver a vida eterna, enquanto aqueles que não foram bons durante a vida terão a alma enviada para o inferno, o que torna a cerimônia fúnebre apenas um ritual de passagem para o julgamento divino. Já no Espiritismo, a crença é de que ao morrer a alma será reencarnada para que outra possa continuar o seu processo de evolução. Entender essas questões religiosas é importante ao participar de uma cerimônia fúnebre de alguém que você gosta, para que possa compreender e participar dos rituais adotados pela família da pessoa, né, durante essa última homenagem ao falecido. Então vamos pensar juntos assim. Se eu estou numa família, se eu estou no luto, um exemplo clássico, eu tenho um colega de trabalho. O pai dele falece, a mãe dele falece. Daí eu vou a esse velório. Lá eu vou conhecer a família, eu vou conhecer os irmãos, eu vou conhecer os primos, né? Não vou para isso, mas por conta disso vou conhecer. Não é um ambiente de congraçamento, mas é um ambiente de pesar, de luto, um ambiente solene, né? Um ambiente respeitoso. E lá eu vou conhecer a família. E lá eu descubro que a família é espírita. Lá eu descubro que a família é shintoísta, é taoísta, é budista. São islâmicos, são judeus. Eu, então, como cristão, eu não posso oficiar um ato fúnebre, eu não posso desrespeitar a fé dessas pessoas, mesmo que o ministro daquela religião, né, mesmo que o rabi do judaísmo, mesmo que o ministro dessas religiões, né, não se faça presente, eu não posso, na condição de cristão, me propor. A não ser que a família, sabendo que eu sou cristão, me convide para fazer uma oração, me convide para ler um texto sagrado, me convide para trazer algumas palavras. Aí sim, aí eu fui convidado e estou sobre o direcionamento, o regramento da família. Daí a situação ela é outra, né? E me permite. Dentro desse material que eu com muito carinho preparei para essa aula, eu quero seguir lendo. A cerimônia fúnebre é um momento de despedida da família e dos amigos que estão vendo pela última vez alguém querido. Mas o que de fato precisa ser dito e feito nesses momentos de homenagem, de dor? Em cada religião existe uma forma de se despedir das pessoas queridas, sendo importante respeitar o processo de luto e as crenças de cada pessoa para que se possa participar da cerimônia fúnebre de forma harmoniosa. Dia 21 de janeiro é comemorado, é celebrado o Dia de Combate à Intolerância Religiosa.
Então é um dia para a gente lembrar da necessidade do sentimento de alteridade. Pablo, o que é alteridade? Alteridade é um sentimento, é uma ação, é uma proposta que eu exerço, pratico, executo de forma a tolerar, a respeitar, a apreciar a fé do meu próximo. Eu sou evangélico, eu sou batista. Evidentemente, eu não vou na igreja católica assistir à missa. Mas isso não me impede de eu almoçar com um católico, de eu trabalhar com um católico, de eu contratar um católico para trabalhar para mim. Não me impede de trabalhar para um católico. Isso não me impede de dividir uma mesa num restaurante, num local elegante, num cinema. Isso não me proíbe de prestar um serviço para um católico. Eu respeito ele, eu não creio. E até no caso de cristianismo, de protestantismo e católicos, né, evangélicos e católicos, batistas e católicos, há mais coisas que nos unem do que nos separam. Eu, como batista, batizo adultos, o católico batiza crianças, mas nós dois batizamos. Nós participamos da missa, do culto, eles participam da missa, mas nós dois fazemos a missa, eles fazem a missa e eu faço o culto, e fazemos para Deus. E culto pode ser para qualquer divindade. Eu faço um culto para Deus, o Deus cristão. Mas o católico faz a missa, e missa só pode ser feita para Deus. Não existe missa para outras divindades que não o Deus cristão. Então, eu vou no templo, o católico vai na paróquia, mas nós dois temos uma casa onde nos reunimos para cultuar o nosso Deus, que é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo, o único, o eterno. Então há mais coisas que nos unem do que nos separam. Então eu sou judeu. E isso não me impede de prestar um serviço para um luterano, para um batista. Eu sou budista, isso não me impede de visitar e de frequentar o lar de um shintoísta. Eu não vou impedir uma pessoa de circular nas dependências da minha empresa, ou não vou circular na dependência da empresa de alguém porque nós somos de outra religião. A alteridade é um sentimento que tem que ser praticado todos os dias, e não só no dia 21 de janeiro. A cerimônia fúnebre, dito isso, né, eu acho muito importante essa questão da alteridade. Ela é uma base da sociedade, da civilização. A paz mundial depende disso. A paz mundial depende disso. Quando falta diálogo entre as religiões, surge a intolerância. A intolerância ela evolui para a guerra. A intolerância religiosa não evolui para coisas boas. Não há como, a partir da intolerância religiosa, nós alcançarmos alguma coisa de boa, de positiva, de significativa. O que nós alcançamos com a intolerância religiosa é a falta de diálogo. A falta de diálogo. Eu não vou conversar com um católico. Eu não vou conversar com um evangélico. Eu não vou perder meu tempo. Eu não vou ouvir o outro. Eu posso não ir na igreja dele. Eu posso não praticar a fé dele. Mas posso, se for convidado, com muito carinho, se um católico me convidar para ir na missa, e naquele dia eu não tiver nada que me impeça de ir. Um exemplo, né? Eu fui convidado para ir numa missa, e a missa é sábado às 3 horas da tarde, e eu posso estar de plantão na minha empresa. Daí, evidentemente, eu não posso ir. Mas se eu estou livre, fui convidado, por que eu não iria? Eu iria, até porque convido as pessoas para vir na minha igreja. Eu não convido por religião, eu convido por afinidade. Eu convido as pessoas. Eu não tenho amigos católicos, amigos evangélicos, amigos luteranos, eu tenho amigos. E para mim não é relevante se ele é budista, se ele é shintoísta, se ele é evangélico. Para mim é importante ser meu amigo. Evidente que com os meus amigos que congregam, que aqueles que eu vejo todos os domingos no culto, esses, por conta da familiaridade, eu vou ter alguma amizade a mais, né? Como, por exemplo, também com os meus colegas de profissão, que eu vejo todos os dias. Eu também vou ver eles com mais frequência e vou ter uma amizade por conta da profissão e por conta do convívio, né? Todos os dias, praticamente. Mas isso não me impede que eu não fale com pessoas de outras profissões. Você compreende? Tu compreendes? Consegue perceber? Por fim, a cerimônia fúnebre é comum a cerimônia fúnebre é comum a praticamente todas as religiões, sendo um momento de homenagear a pessoa que fez parte da sua vida e de que alguma forma contribuiu para um mundo melhor. É preciso entender, no entanto, as diferenças de cada religião nesse momento de despedida, porque enquanto para algumas religiões a morte é o fim,
Em outras crenças, a morte é só uma etapa para a continuação da vida, de uma forma diferente e melhor. E saber como agir e o que falar durante uma cerimônia fúnebre é essencial para que você não agrave a dor e o sofrimento daqueles que estão dando o último adeus para quem amam. Então aqui eu separei aqui bastante material, bastante coisa interessante sobre a morte e sobre o ato fúnebre leigo. Então vamos recapitular aqui juntos o ato fúnebre leigo. Não há pastor, não há padre. Não há um ministro oficiante que faça. Então eu me disponho. Porque eu não posso tomar a iniciativa, eu não posso tomar a frente, mas eu tenho que ter uma posição pessoal. Eu não posso permitir que essa família vá para casa sem um conforto espiritual. Não há ninguém que faça, eu vou fazer. Não posso permitir que essa pessoa seja sepultada sem que lhe seja dado um último adeus de uma forma comunitária, de uma fé que é exercida comunitariamente. Então eu me dirijo a quem está à frente, ou me faço chegar a essa pessoa através de quem eu conheço ali. Seguinte, meu amigo, eu vim aqui prestar as homenagens ao teu avô que faleceu. Eu vi que não vai ter pastor, que não vai ter padre. Assim, ó, eu me sinto em condições de trazer uma palavra aqui. Eu sou membro lá da Igreja Evangélica Batista, da Igreja Nacional, Batista Nacional. Eu consigo trazer umas palavras aqui. Me coloca com a pessoa que está responsável aí, eu acho que é teu pai, eu acho que é teu tio, me coloca com ele, me apresenta, e se ele desejar, eu quero me colocar à disposição aqui para trazer um pouco de conforto espiritual. Vá até a pessoa, se apresente, eu sou o Pablo, eu sou colega do seu sobrinho, e sabendo, né, da partida do avô dele, e eu quero aqui oferecer em meu nome minhas condolências a todos vocês que estão agora sofrendo, e se for vontade de vocês, já que não vai ter um padre, já que não vai ter um pastor, eu gostaria de oferecer algumas palavras de conforto aqui. Bem sucintamente, uns 5 minutos, né? Vocês gostariam, estou à disposição de vocês, se for a desejo, se quiserem conversar. Às vezes a pessoa não sabe como dizer não, então oportunize que ela tenha um tempo, né? Se quiser conversar com os outros familiares, eu estou à disposição, vou estar aqui com o teu sobrinho, com o teu filho. Se for à vontade, pode me chamar, eu me coloco à disposição. E se a pessoa desejar, se a família desejar, eles vão te chamar. E às vezes pode acontecer da pessoa não chamar e receba isso com naturalidade. Às vezes a pessoa não crê, às vezes a pessoa tem uma outra fé ou não tem fé. E também, assim como eu respeito a fé de todo mundo, eu também vou respeitar quem não tem fé. Então, receba com naturalidade uma negativa, um silêncio. Entenda que as pessoas estão num momento de dor. E entenda e receba isso com naturalidade. Eu muitas vezes me coloquei à disposição enquanto cristão e não tive uma resposta positiva, e nem por isso me abalei, e nem por isso me entristeci, e nem por isso a vida deixou de seguir. Mas se a pessoa sentir a necessidade e ver que realmente é necessário, ela vai te procurar e diz, olha, então vamos fazer, não vai ter ninguém e queria te agradecer. Então já combine com a pessoa, perfeito, vai encerrar às 10 horas, o que o senhor acha de nós começarmos então 9h30? Eu vou falar 10 minutos e após a minha fala eu vou oportunizar então vocês se despedirem para que às 10 horas então seja dado o segmento natural, né? O segmento, né, já previamente combinado, tá certo? Então vá ali, se apresente, né? Eu sou o Pablo, meus sentimentos a todos, quero falar em nome da família, pedindo a permissão, né? Deixe claro que você está ali sobre o regramento, sobre a orientação, sobre a permissão da família, isso é muito importante, né? Diga que você vai trazer um momento ali de fé, um momento religioso. Faça uma oração espontânea. Faça uma oração espontânea naqueles moldes, né? De repente você já não lembra mais. Volta o vídeo, passa o vídeo de novo. Essa aula, né? Assista essa aula mais de uma vez se for do teu agrado, se for interessante. Faça uma oração espontânea, uma oração objetiva. O ato fúnebre, ele deve ser objetivo. É claro que um ministro oficiante talvez se ocupe de 15 a 20 minutos. Mas talvez você precise de menos. O importante é que o ato fúnebre seja objetivo, por uma razão muito simples. As pessoas... O velório vai terminar, nesse exemplo, vai terminar às 10 horas. Certamente aquelas pessoas estão a noite toda velando o seu familiar querido. Se o velório, de repente, começou de manhã e vai terminar no mesmo dia, não passaram a noite, mas já estão ali há 10, 12, 15 horas velando. Muitas vezes, às vezes o velório começa cedo da manhã, né? A pessoa foi surpreendida pela morte madrugada dentro, e ficou tudo pronto às 5 da manhã, então 5 da manhã iniciou o velório, às 6 da tarde vão fazer aquele sepultamento, né?
Então, das 5 às 18, nós estamos falando ali de 13 horas. Aquelas pessoas possivelmente não almoçaram, não descansaram, não dormiram à noite. Então, e estão se preparando psicologicamente para um momento muito doloroso, que é o último adeus, quando então a urna será fechada e verão o rosto do ente querido pela última vez. Então imagina, você vive com uma pessoa há 20 anos, 30 anos, teu pai, teu avô, teu cônjuge, e agora você sabe que daqui a 30 minutos, daqui a 1 hora, você vai ver o rosto dele pela última vez. É doloroso, então não prolongue a dor e não faça com que o ato seja cansativo. Então, uma apresentação, uma justificativa desse momento, né, por que você está ali. O padre não virá, então nós vamos fazer com a permissão da família. Ore a Deus pedindo conforto espiritual e que Deus possa secar as lágrimas e confortar os corações que agora estão partidos pela dor. Leia um texto das Escrituras Sagradas, né? Estamos falando de um ato fúnebre pela perspectiva cristã. Leia um texto sagrado e explique esse texto. Né? Elenquei vários textos aqui, poderia ter citado tantos outros. Após a leitura do texto, tente trazer algum fato honroso, né? E eu tenho certeza que todas as histórias de vidas merecem ser lembradas, merecem ser homenageadas de forma honrosa, de forma meritosa. Se você não conhecia a pessoa, por algum motivo você está ali, né? Você não foi ali só porque queria conhecer ou visitar um velório. Você foi ali por causa de alguém. Então, por meio daquele alguém, às vezes você conhece um neto daquela pessoa. Então você não conhecia a pessoa, mas conhece o neto, trabalha ali há 5 anos com o neto, é colega de universidade daquele neto, daquela neta. Então diga, eu não tive a honra de conhecer o senhor fulano, que hoje nos deixa, mas eu estudo com a neta dele há 5 anos. E é uma pessoa maravilhosa, muito querida lá na nossa escola, na nossa universidade. Eu tenho certeza que essa boa educação, esse bom trato, ela herdou dos pais, que certamente herdaram desse senhor que hoje nos deixa. Então, sem conhecer a pessoa, tu pode honrar a história dela. E de forma sucinta, objetiva, mas também respeitosa, elegante e bastante memorável, certo? Após isso, né? Então, se você também for orientado a isso, dê os avisos fúnebres, né? Para onde iramos agora para o cemitério tal, que será o último descanso da pessoa falecida, sua última morada entre nós. Após esse encerramento será então um processo de cremação, né? Então vamos estar aqui fazendo a nossa despedida. Ore com as pessoas, faça um Pai Nosso, convide a todos os presentes, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, vamos orar o Pai Nosso, vamos rezar a Ave Maria, convide as pessoas a fechar os olhos, reitere teus votos de pesar, fale sobre a dor que as pessoas estão sentindo, cada um sabe a dor que está sentindo, mas eu peço que Deus conforte o coração de todos, fale de uma forma objetiva, clara, elegante, suave, adequada ao momento, solene, respeitosa, com tranquilidade, sem afobação, sem pressa, sem exaltações, né? Que nem diz o professor Girafales, nada de exaltações. Então, de uma forma clara, sucinta, elegante, adequada, trazendo conforto às pessoas, sendo condizente com o que você está falando e principalmente adequado ao momento. Porque nós não estamos numa festa, nós estamos num velório. E, por favor, também você vai fazer um ato fúnebre leigo, não importa se você não está ali para impressionar ninguém, para mostrar suas habilidades, se candidatar à vocação pastoral, se candidatar à vocação sacerdotal, você está ali para oferecer conforto espiritual. Você não está sendo avaliado, ninguém ali depois vai levar, olha, esse cara aqui pode ser separado a pastor, esse cara aqui pode ir para o sagrado ministério, esse aqui pode ser um cardeal, pode ser um bispo. Ninguém está te avaliando assim, então fale respeitosamente, adequadamente, com elegância, com sutileza, com a sutileza no sentido assim de discrição, né, de não chamar a atenção, mas de trazer conforto espiritual. As pessoas estão ali por quem faleceu, não estão ali por quem está ministrando. Não estão ali por causa do ministro leigo que está fazendo aquele ato fúnebre leigo. Estão ali pela pessoa que faleceu. Então dirija-se com muito respeito à pessoa, com muito respeito à família, com muito afeto, com muita empatia, com muita dedicação e respeito à dor do próximo. Não mensure a dor de ninguém, não questione as lágrimas, não diz, mas esse senhor tinha 100 anos. Não vamos chorar, não vamos, ele queria que a gente tivesse. Não, vamos chorar sim. Vamos chorar porque nossas lágrimas dizem o quanto ele era amado por cada um de nós aqui. Hoje nós choramos, mas Deus em breve secará as nossas lágrimas.
Agradeço a todos pela oportunidade, eu agradeço a família por me permitir trazer essas palavras aos presentes. E agora eu quero oportunizar a todos que possam se despedir, né? E daí organize a despedida. Organize. É muito comum que um bisneto que mora em outro estado e que veio está ali há 2, 3 anos sem ver o seu bisavô querido, então ele queria ser o primeiro. Mas o primeiro tem que ser os filhos, a viúva, os familiares mais próximos. Então já oriente isso, né? Já que a família te deu essa permissão, também para os avisos fúnebres, os avisos dos atos finais, oriente. Então agora eu quero oportunizar a família, os familiares e os amigos presentes para se despedirem. Então essa fala já vai direcionar os segmentos, né? Então eu sei que primeiro vai ser os familiares mais próximos, né? Então cônjuge, filhos, netos, irmãos, depois os familiares, primos, sobrinhos, cunhados, tios, os mais, né, ao redor do núcleo familiar, e por fim os amigos. Então oriente, né? Dê preferência, né? Vamos começar as despedidas, primeiro a viúva, primeiro os filhos, depois os netos, né? Então quando eu falo filho, né, eu já falo também dos cônjuges, né? Então os filhos e genros e noras, né? Filhos e filhas, genros e noras, mas não precisa especificar. Declare, né? Ateste ali, externe que primeiro a família, depois os familiares e por fim os amigos. E também tranquiliza as pessoas dizendo que todos terão a oportunidade de se despedirem. Certo? Penso que seja isso então sobre o ato fúnebre, né? O ato fúnebre ele é feito mais por uma ocasião do que provavelmente por um ofício, né? Bom que a família tenha o seu padre, bom que a família tenha o pastor, e bom que tanto o padre e o pastor, mesmo que surpreendidos pela morte de alguém, possam ainda estar até esse local e fazer essa última palavra, fazer essa última homenagem. Me recordo agora, né, encerrando esse momento, de um grande amigo meu que faleceu, o Reginaldo, um cara que amo muito, que amava muito, que foi um grande amigo. E quando ele já não estava mais na nossa igreja, mas quando ele faleceu, a família pediu que nossa igreja fizesse o ato fúnebre. E o nosso pastor, quando fez, ele disse: eu agradeço a esposa, né, a viúva, a esposa enlutada, por me dar a honra de fazer esse último culto com o meu amigo Reginaldo. Eu acompanhei aquela cerimônia, uma cerimônia muito bonita, muito elegante. E eu fico pensando que o ato fúnebre ele é um serviço prestado a Deus, ele é um culto. Ele é o último culto que a pessoa faz parte, ele é a última missa que a pessoa faz parte. Eu acho muito bonita a Igreja Católica também quando se faz uma missa de corpo presente, muito bonito, muito elegante, muito honrosa, respeitosa, oficiada por padre. Eu já participei de missas de corpo presente, em que havia ali 3 padres, né, trazendo a palavra, trazendo ali um conforto espiritual às pessoas, fazendo as orações, fazendo as rezas. Uma cerimônia muito bonita, muito elegante. Por hoje, então, nós ficamos por aqui. Em breve estaremos postando a última aula, né? Então, a próxima aula, a sexta aula, a aula de número 6, em que vamos falar sobre o conforto, sobre como honrar as memórias de quem partiu, como trazer honra, como trazer de forma memorável as lembranças e histórias de quem partiu. Encerrando então essa série, né, desse curso de extensão, a morte vista nas principais tradições religiosas cristãs, notadamente catolicismo e protestantismo. Certo? Meu nome é Pablo Giovanni, aluno do curso de Ciências da Religião do Grupo Universitário Internacional Uninter, o Grupo Uninter, um curso de extensão oferecido pela Escola Superior de Educação do Grupo Uninter. Aqui então, este aluno do curso de Licenciatura em Ciências da Religião. Agradeço a todos pela companhia, foi uma honra ter estado com você nessa aula, nas aulas anteriores e na próxima e última aula, que então vamos estar encerrando esse curso de extensão. Certo? Fica aqui o meu carinho a todos, a minha saudação a todos, os meus mais sinceros votos de agradecimento por todos que me acompanharam nessa aula e têm me acompanhado ao longo dessas últimas aulas que tenho feito sobre a morte vista, né, a morte no olhar da tradição cristã, da tradição religiosa cristã. Muito me honra a tua companhia, muito me honra o retorno que eu tenho recebido de vocês. Meu e-mail, pablogiovannijacob, pablogiovanni@hotmail.com estará aqui
na descrição desse vídeo para que você possa se corresponder comigo. Os comentários estão abertos, tá? Já ativei a opção comentário. Você vai poder deixar ali sua impressão, sua percepção. Muito me honra isso. E se desejar se corresponder comigo, será muito bem-vindo. Terei a honra de me corresponder com você. Se ainda desejar ter um certificado desse curso, mais honrado fico ainda. E vou poder, então, né, me correspondendo contigo, te enviar com muito carinho, com muita reverência, poder te enviar esse certificado. Tá bom? Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima e última aula.